Olá pessoal, tudo bem? Vamos ficar sabendo o que acontece nos últimos capítulos da novela A Usurpadora. Paulina está emocionalmente abalada após os últimos acontecimentos e Carlos Daniel, preocupado, insiste para que ela descanse. Ela agradece e promete tentar dormir, reconhecendo que precisará de muito tempo para esquecer o que viveu. Ele se despede chamando-a de minha vida, e Paulina repete para si mesma que precisa esquecer, mas sabe que isso será difícil. Em seguida, ela reflete sobre sua situação. Carlos Daniel ainda espera que falem de casamento, mas ela sente que não pode se casar com ele. Para evitar isso, pensa em duas alternativas: fugir da cidade ou aceitar a proposta de casamento de Edmundo Serrano. Enquanto isso, Stephanie procura Rodrigo para pedir que resolva a questão de sua parte da herança, temendo perder Willy por conta disso. Na casa dos Bracho, Lalinha e Piedade falam sobre organizar uma missa pela alma de Paola e acreditam que Paulina, apesar de abalada, voltará a viver com eles. Rodrigo critica a influência negativa de Willy sobre Stephanie. Ela, no entanto, sente-se moralmente obrigada a ajudá-lo, mesmo que reconheça que ele está perdido e gasta o dinheiro irresponsavelmente. Rodrigo tenta abrir seus olhos, mas Stephanie insiste em dar ao marido uma quantia para abrir um negócio. Carlos Daniel, recuperando-se, comenta com a avó que a morte de Paola trouxe paz, mas pesa muito sobre Paulina, que se culpa por ainda amar Carlos. Ele admite que não tentará convencê-la de nada. Enquanto isso, Paulina conversa com Edmundo. Ele a visita preocupado com sua tristeza. Paulina reconhece que precisa esquecer Carlos Daniel e se afastar definitivamente de sua vida. Edmundo, então, propõe casamento como forma de ajudá-la a romper esse vínculo. Ela não promete amor, mas ele aceita o desafio de conquistá-la com o tempo. Stephanie consegue o adiantamento de 200 mil com Rodrigo e comemora com Willy, que, embora satisfeito, quer o dinheiro todo agora. Stephanie oferece parte, mas ele exige mais. Quando ela se recusa, ele ameaça levá-lo o filho deles e desaparecer. Carlinhos, adoentado, é levado do internato para a casa da avó. Ele pede pela mãe, acreditando que só ela pode curá-lo. Paulina é chamada por Adelina e, ao chegar, é recebida com muito carinho pelo filho. Ele confessa que ficou doente por saudade, sente-se sozinho no internato e deseja ficar com ela. Mais tarde, Paulina reencontra Célia, que estranha o desaparecimento repentino dela e comenta que agora seria mais fácil conquistar Carlos Daniel. Paulina, porém, diz que está tudo acabado e revela que vai se casar com Edmundo. Célia se surpreende e questiona a decisão, sugerindo que apenas se afastar de Carlos seria o bastante. Paulina, no entanto, acredita que a sombra de sua irmã Paola sempre estará entre eles. Enquanto isso, Stephanie recebe o dinheiro, 100 mil em cheque e 100 mil em espécie, e repassa parte para Willy, que desconfia dela e exige mais. Quando ela se recusa, ele a ameaça com violência, tentando tomar o dinheiro à força. Paulina, por sua vez, cuida de Carlinhos com amor e carinho. Ele se sente melhor apenas com a presença dela e pede que não o abandone. Paulina, emocionada, promete ficar ao seu lado. Stephanie enfrenta um momento desesperador. Willy ameaça levar seu filho embora caso ela não lhe entregue o dinheiro. Quando ela se recusa, ele insiste, ameaça e força a entrega, dizendo que o menino a atormentaria caso ficasse com ele. Stephanie, chorando, cede e lhe entrega o dinheiro, temendo pela segurança do filho. Willy a adverte para que não conte nada aos outros, senão voltará para levá-lo definitivamente. Enquanto isso, Paulina permanece ao lado de Carlinhos, que está com amidalite. Carlos Daniel, preocupado, teme que ela adoeça também após tanto esforço. Paulina minimiza e diz ser forte. O médico confirma o diagnóstico e orienta repouso absoluto e pouco esforço de voz para o menino. Ele se mostra tranquilo por saber que Paulina cuida bem de Carlinhos. Mais tarde, as crianças dizem não querer voltar para o colégio. Paulina tenta convencer Lisete, pois ela não está doente, mas Carlinhos insiste que prefere ficar com a mãe, o pai, a bisavó e a irmã. Paulina lembra que ele mesmo pediu para ir ao colégio, e ele admite que foi porque ela não estava em casa e ele não gostava de Edmundo Serrano. Carlos Daniel percebe o cansaço do filho e o reconforta, ouvindo dele que não quer que Paulina vá embora. No núcleo paralelo, Maurício e outro cúmplice planejam um atentado. Pretendem incendiar a fábrica Bracho. Conversam sobre gasolina e os efeitos do fogo como símbolo de vingança. Isso demonstra um ódio profundo pelos Bracho, inclusive por Stephanie, acusando-a de egoísmo. Nada parece conter seu plano destrutivo. Na casa dos Bracho, Piedade agradece a presença de Paulina e comenta sobre os últimos passos de Stephanie, que recebeu o adiantamento de Rodrigo e continua envolvida com Willy.
Paulina confirma que ficará apenas até Carlinhos melhorar, reforçando sua intenção de se afastar definitivamente da família Bracho, especialmente de Carlos Daniel. Sozinha com Carlos, Paulina reafirma que irá embora. Ele tenta convencê-la a ficar, insiste em seus sentimentos, mas ela diz que a sombra de Paola sempre os separará. Relembra o sofrimento de sua irmã, a dor de vê-la morrer, e como isso criou um obstáculo insuperável entre eles. Carlos discorda, dizendo que lembra de Paola como ela era de verdade, cruel e impiedosa. Paulina então revela que vai se casar com Edmundo Serrano, causando surpresa e incredulidade em Carlos. Ele suspeita que seja apenas uma manobra para afastá-lo, mas ela insiste que está falando sério. Carlos diz que ela ainda o ama e que os filhos a consideram como mãe. Paulina reconhece isso, mas afirma que cedo ou tarde será preciso contar a verdade às crianças, pois não poderiam viver enganadas para sempre. Ela decide ficar com Carlinhos até ele melhorar, sem revelar ainda toda a verdade. Enquanto isso, os conspiradores finalizam os preparativos para um incêndio criminoso. Com gasolina e dinheiro em mãos, planejam agir à noite e incendiar a fábrica como vingança. Willie diz que Stephanie também será arruinada, pois faz parte da família Bracho. Na casa, Carlinhos continua sob cuidados e, ao acordar, quer ver a mãe ao seu lado. Paulina, em silêncio, continua decidida a desaparecer da vida dos Bracho após cumprir seu papel junto ao filho.